Queria que todos abrissem comigo em Lucas capítulo 12. E procure na sua Bíblia o Evangelho do Senhor Doutor. Você diz, qual é o Evangelho do Senhor Doutor, pastor? É Lucas. Lucas era médico. E como médico, o seu Evangelho é o mais completo. Sabe porquê? Porque os médicos são minuciosos. De modo que se você quer mais informação sobre factos da vida de Jesus, leia Lucas, porque Lucas conta as coisas com mais detalhe e mais pormenor, porque era médico. Interessante. E ao que parece, Lucas não andou com Jesus. Sabia? Não caminhou com Jesus. Ele escreveu o Evangelho com base naquilo que ele ouviu de outras pessoas. O que é interessante, ele andava a pesquisar, ele andava a ouvir pessoas para depois escrever o Evangelho. Interessante isso. E veja que, fazendo uma boa pesquisa, ele foi o mais completo nas explicações relativas à vida de Jesus. Então eu quero ler consigo Lucas 12, verso de número 13, quero saudar aquela multidão que sempre nos segue lá em casa. A semana passada ficámos surpreendidos com o número de pessoas que nos mandaram nomes. Foi um batalhão de gente em diferentes nações, cidades, e achei interessante, algumas pessoas nos mandaram o nome e nos disseram aonde estavam a ver, e estavam a ver em Faro. E eu quero dizer que eu não teria coragem de mandar o nome e dizer eu estou em Faro a ver. Mas há irmãos que de facto não têm mesmo como vir e assim conseguem ver mesmo em Faro. Fantástico. Mas gente em muitos lugares diferentes e aleluia, porque a palavra chega a tantos lugares e bendiz tanta gente. E deixe-me dizer uma coisa, que a gente nunca, a gente é uma expressão um pouco portuguesa, mas olha, que a gente nunca se farte da comida que o Pai nos dá. Há uns anos atrás eu ouvi uma história sobre ovelhas e de facto Jesus não foi infeliz, ele sabia o que estava a dizer, mas ovelhas, as ovelhas, misericórdia. Glória a Deus que nós fomos promovidos. E já não somos bem ovelhas, nós agora somos filhos. Jesus, misericórdia. Filhos, você prefere ser uma ovelha consigo. Burra, estúpida, miúpa, ouça. As ovelhas, quando elas estão de barriga cheia, pisam o pasto. Não sabia. Que os gatos, depois de comer, enterram a comida para que outros não comam? Isso aí eu descobri lá em casa. Você sabe, os meus gatos são fantásticos porque não há terra. Não há terra em casa, há mosaico. E eles estão a comer, eles acabam de comer no mosaico, como quem diz, na tacinha que está sobre o mosaico, ali na varanda. E é interessante que acabam de comer e eles tapam, eles jogam terra para cima da comida que sobrou, terra imaginária. Porque não há, e eles raspam assim com as patas, como quem está tapando. Por vezes eu fico a olhar e a pensar, é impressionante a imaginação, ele está realmente chamando à existência aquilo que não é, como se já fosse, ele está acreditando que está tapando o resto da comida. E não há terra, não há nada, não há areia, é tudo na imaginação. Mas ele fica feliz por fazer aquilo. Ovelhas pisam o pasto quando têm a barriga cheia. E você diz assim, o que é que isso tem a ver comigo? Consigo? Nada, porque você já foi promovido de ovelha a filho. Mas às vezes há gente, pessoal, que tem um pasto tão bom para comer e depois de ouvir muitas vezes a palavra diz, epá, já estou farto. Quer lá saber, eu tenho mais que fazer, eu vou dormir a sesta, ou eu vou fazer alguma outra coisa, e entende-se? E por vezes há pessoas que elas se pudessem acampavam aqui em frente. Sabe para quê?
para virem receber a palavra e comer a palavra e viver a palavra. Então, que você nunca se canse da palavra do Senhor. Porque se eu não me cansar da palavra, a minha vida não se cansará do favor de Deus. Porque o favor de Deus e a bênção do Pai vem em função da palavra que me é depositada no coração. A Bíblia diz que a fé é um resultado de ouvir e ouvir a pregação. Agora também depende do tipo de pregação que a gente ouve, porque há certas pregações que a sua fé vai-se. Como diz o outro, havia alguém que ia caminhando numa rua num dilema terrível, não sabia se havia de se matar ou não. Imagina uma pessoa que tem problemas na vida, está num dilema, mato-me, não me mato, vou-me suicidar, não me suicido. Aí encontrou uma igreja, entrou, assentou-se, ouviu toda a pregação, quando a reunião acabou disse, já tomei uma decisão, vou-me matar. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A pregação da palavra, mas a pregação da palavra tem que me inspirar fé e tem que me ajudar a crer que amanhã verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler Lucas 12. Como é que o tempo corre tão depressa? Oh meu Deus, Lucas 12, 13. Anote bem isto, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão falou e disse, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. O que é que o homem quer? Ele não quer a herança, não. Ele quer parte da herança. Quer que o irmão reparta com ele e pede a Jesus para obrigar o irmão a fazer isso. Verso 14, Jesus respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Esta palavra aqui, ela inquietou-me há algum tempo atrás, sabe porquê? Porque Jesus está no meio de um discurso, ele está a ensinar a palavra e o interessante é que se você ler 2, 3 versos antes, Jesus está a falar sobre ser perseguido e sofrer por amar a ele. Jesus está a dizer, vou entregar vocês às autoridades, vão vos maltratar, perseguir por causa do meu nome. Então ele diz, mas vocês não tenham medo, vocês não fiquem preocupados, porque eu estarei com vocês sempre e darei palavras certas para vocês falarem na hora da necessidade. Amados, um discurso interessante. Mas no meio da assistência estava uma criatura que não tem outro nome. Um tipo estranhíssimo, um tipo de pessoa que eu não sei como adjetivar ou catalogar. Que enquanto Jesus está a falar a respeito de ser perseverante e firme nas perseguições, anote bem, ele interrompe a pregação, ele interrompe o discurso de Jesus para dizer, ei, Jesus, olhe por favor, já agora dava-me jeito. Diga ao seu irmão, dava jeito a ele. Dava-me jeito, se você obrigasse o meu irmão a repartir comigo a parte da herança que me pertence. E a minha pergunta é, o que é que questões de herança têm a ver com aquilo que Jesus estava a falar? Jesus estava a falar de perseguição. Estava a falar de ser alvo de perseguição por causa do seu nome, de o servirem. E estava a encorajar os discípulos a não terem medo da pressão. E o tipo está lá no meio, e levanta-se para dizer, olha, você dava-me cá um jeitaço. Mande lá o meu irmão repartir comigo a herança. E meus irmãos, isto trouxe-me uma ideia que é a seguinte. A única ideia que este homem tinha na cabeça em relação a Jesus era o que é que Jesus pode fazer por mim? O que é que Jesus tem para me dar a mim? O que é que Jesus tem para me dar, para fazer por mim? Essa era a única ideia que ele tinha na cabeça dele. E quem sabe há muitas pessoas nas igrejas que infelizmente ao fim de tanto tempo a única ideia que tem na cabeça em relação a Jesus é o que é que ele pode fazer por mim. O que é que ele me pode dar? Onde é que ele me pode ajudar?
Onde é que ele me pode valer? Dava-me tanto jeito que ele resolvesse todos os meus problemas, matasse os meus inimigos, incluindo a minha sogra, que ele... Alguém me entende? Porque este homem está a ouvir Jesus falar, e olha que quando Jesus falava, a sua palavra era uma palavra impactante, a sua palavra era a palavra do próprio Deus. E ele está a ouvir Jesus falar, e o único pensamento dele é: o que é que este homem pode fazer por mim? Parece que ele é uma pessoa influente, as palavras dele convencem, ele vai convencer o meu irmão para que me dê a massa. E a única ideia que ele tem em relação a Jesus é: o que é que ele pode fazer por mim? Mas eu quero dizer a você aqui hoje que nós temos que ter um outro pensamento, e o nosso pensamento tem que ser: o que é que eu posso fazer por Jesus? Oh, amém, amém, amém. O que é que eu posso fazer por Jesus? O que é que eu posso fazer por Jesus? E não apenas aquilo que Ele pode fazer por mim. Aliás, Ele já fez tanto por nós, tanto, que eu acho que é hora de cada um de nós pensar assim: o que é que eu posso fazer por Ele? O que é que eu posso fazer por Jesus? Já que vocês não falam, então vou obrigar vocês a falar. Repitam assim comigo: o que é que eu posso fazer por Jesus? E dizem alguns assim: mas Jesus não precisa de nós para nada, pastor. Jesus não tem falta de nós, Ele não precisa de nada do que a gente tem, Ele não precisa da nossa ajuda, Ele não precisa de nada. Aí é que você se engana. Jesus precisa mais de nós do que nós possamos imaginar. E é por isso que esta questão se impõe: o que é que eu posso fazer por Ele? E não somente dizer: o que é que tu podes fazer por mim? Ele já fez tanta coisa por mim, Ele já fez demais por mim. Eu disse: Ele já fez demais por mim. Ouça lá, Ele morreu na cruz por mim, pessoal. Derramou o sangue para perdoar os meus pecados. Salvou a minha alma. Fez de mim casa do Espírito Santo. Me deu um espírito de fé, me alimenta pela palavra, me conforta, me encoraja, manifesta a sua presença na minha vida. Quando eu venho para a igreja, Ele põe o arco-íris por cima da igreja, para me dizer assim: ouve, acredita na minha palavra, nas minhas promessas, elas se cumprirão. Não importa aquilo que se vê ou não se vê, o importante é que se crê naquilo que sai da boca do Senhor. Tanto que Ele fez por mim e por ti. Não é verdade? Agora surge uma pergunta: o que é que eu posso fazer por Ele? O que é que eu posso fazer por Jesus? Essa é a pergunta que se impõe. Este homem não entendia isso. Ele via em Jesus alguém que estava ali, que era capaz de resolver uma questão pessoal e trazer-lhe vantagem, enquanto Jesus estava a falar a pessoas que estavam disponíveis para dar a vida por Ele. E nós temos que ser esse tipo de pessoas que estamos aqui para dizer: o que é que eu posso fazer por ti, Jesus? E voltando à questão de que Jesus precisa de ajuda, alguém vai me dizer: mas Jesus precisa de ajuda? Precisa. E sabe por que é que Jesus precisa de ajuda? Porque a Bíblia revela que Jesus só se move na terra através de pessoas vivas. Nem através de mortos se pode mover. É por isso que quando um corpo morre, o espírito da pessoa tem que imediatamente abandonar a terra, porque não pode permanecer aqui. Então, se lhe disseram que o seu avô anda lá por casa, é mentira. Que é a sua tia, que é a sua prima, é mentira. Aqueles que morreram não estão mais cá. Porque assim que alguém morre, torna-se ilegal, não pode permanecer aqui, é expulso. Assim como o Trump vai expulsar os mexicanos ilegais, assim também quem morre torna-se ilegal, tem que ser expulso da terra e vai ou para o céu ou para o inferno, ponto final. Logo, Jesus só pode usar pessoas vivas como eu e como tu. Pergunta a alguém: estás vivo? Então Ele pode usar-te a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Ele usa pessoas.
Ele fala através da boca de pessoas. Ele ministra através das mãos de pessoas. É através de nós que se faz a obra de Deus. É através de nós que o reino cresce. Por isso é que Jesus, antes de subir, ele disse assim: ei pessoal, agora vão e preguem a toda a criatura. Vocês vão pregar, disse Jesus, não vou pregar mais. Não estarei mais aqui na terra num corpo igual ao vosso. Vocês estarão aí e vocês vão pregar em meu nome. E vocês vão expelir demónios em meu nome. E vão curar doentes em meu nome. Por isso eu vos dou a minha autoridade para que em meu nome vocês me representem. É por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores. O embaixador é o representante de uma nação em uma nação estrangeira. E nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. A nossa nação chama-se o reino de Deus. E nós somos embaixadores desta nação chamada o reino de Deus. A nossa sede, a nossa capital está nos céus. Lá é a nossa nação, a nossa terra, a nossa sede, a nossa base. Estamos aqui como embaixadores, representantes desse reino. Estamos aqui a alargar esse reino. Nós, eu, tu, aqueles que dizem: faz em mim a tua vontade. O que é que eu posso fazer por ti? Então Jesus prega na tua boca. Ele ministra nas tuas mãos. Entendes o que eu quero dizer? Jesus disse aos discípulos: fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava a dizer que até discípulos somos nós que os fazemos. Somos nós que treinamos, somos nós que passamos aquilo que aprendemos com Jesus para outros, para que outros se tornem como nós e vivam da maneira que nós vivemos. E não é uma tarefa fácil, mas é a nossa missão. Isso nos cabe a nós, de modo que eu não posso estar a vida inteira a dizer: o que é que tu podes fazer por mim? É hora de dizer: o que é que eu posso fazer por ti? Amém? E deixe-me dizer, isto é muito importante, o que eu vou dizer é muito importante. E há pessoas que acham que para fazer alguma coisa por Jesus têm que estar no púlpito. Têm que ser pregadores de púlpito. Você sabia que pregadores de púlpito já há demais? Deus não precisa de muitos pregadores de púlpito. Isto é uma ideia errada, é uma ideia totalmente errada. As pessoas pensam que para servir a Deus têm que estar nos púlpitos. Houve alguém que de há uns anos para cá me ajudou a ver coisas espirituais de uma forma muito diferente. Tenho uma pena, um lamento profundo, porque essa pessoa já não está mais entre nós, já partiu, infelizmente, tragicamente. Mas foi alguém que nos últimos anos me ajudou a entender muita coisa de uma forma que nunca ninguém me tinha explicado. Não devia dizer o nome, mas pronto, chama-se Myles Munroe. A primeira vez que eu ouvi ele dizer que Deus não precisa de mais gente para o servir nos púlpitos, porque já há demais. E dizer a tanta gente: vocês que querem deixar os vossos empregos, os vossos negócios, os vossos trabalhos, para virem ser pregadores de púlpito a tempo inteiro, desistam disso, desistam dessa ideia. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei: ele não está bem. Porque eu também achava que para servirmos a Deus temos que deixar os negócios, o trabalho e temos que estar no púlpito a pregar. E então ele disse alguma coisa que revolucionou o meu modo de pensar. Ele disse: Jesus precisa de pregadores nos púlpitos da vida. Você é um engenheiro. Não deixe de ser engenheiro para vir para o púlpito. Construa um púlpito no seu local de trabalho para pregar aos seus colegas engenheiros que Jesus é o engenheiro dos engenheiros e que salva os engenheiros quando eles creem.
Você é médico. Construa um púlpito no lugar onde você trabalha para anunciar aos médicos que Jesus é o Senhor que sara. Você é um homem de negócios, continue nos seus negócios e construa um púlpito lá onde você faz negócios para anunciar a toda a gente que Jesus é o Senhor. E meus irmãos, faz todo o sentido. Jesus precisa de ser anunciado não apenas aqui no púlpito. Olha só quantas pessoas estão aqui hoje a ouvir-me. E então? E agora toda a gente desiste do seu trabalho, desiste do seu negócio e vem ser pregador do púlpito. E eu pergunto, e quem prega depois lá onde eles estão? Quem prega lá no desporto, na equipa de futebol? Quem prega lá no cinema, no meio dos artistas? Quem prega lá no negócio? Quem prega lá na empresa? Quem prega lá no hospital? Quem? Nós. Mas se nós não estamos lá, como é que nós vamos pregar lá? Como é que nós vamos acender a luz de Jesus se não estamos lá? Esta casa está super iluminada hoje. Sabe porquê? Porque cada um de nós que está aqui é uma luz. Somos luzes. Mas a escuridão não está aqui dentro, a escuridão está lá fora. É por isso que nós temos que estar lá fora e acender a nossa luz no meio da escuridão aonde nós andamos. Por isso você pode fazer um grande trabalho e servir a Deus sem ter um púlpito de acrílico. Mas lá onde você está, onde você vive, lá no seu trabalho, entende? Lá no seu ambiente, você pode anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é o drama? É que as pessoas querem ser pregadores de púlpito e os vizinhos nem sabem que eles vêm à igreja. Querem ser pregadores de púlpito, mas os colegas de trabalho nem sonham que eles têm Jesus. Há gente que quer ser um pregador de púlpito, nunca ganhou uma pessoa para Jesus, nunca ganhou ninguém para o reino, nunca fala com ninguém. E se alguém diz, você tem uma religião? Eu? Cruzes credo. Nem penso nisso. Eu não me meto nessas coisas. Está cá alguém? Jesus precisa de nós fazendo alguma coisa para Ele. Aonde? No lugar onde estamos. No chão que pisamos. Na nossa terra. No nosso meio ambiente. É lá que a nossa luz tem que se acender. Para que a gente possa anunciar. Somos de Jesus e tu precisas de Jesus. Jesus é a solução para a tua vida. Há muitos anos contaram uma história de um soldado que fazia parte de uma igreja, foi incorporado, foi para um terreno de guerra, a igreja orou por ele, foi uma bênção, ele foi ao fim de um tempo, voltou, foi uma alegria na igreja, veio dar testemunho, contou como Deus o guardou, protegeu, o livrou, e então no final ele disse uma coisa boa também que me aconteceu, é que durante esta missão de 3 anos ninguém conseguiu descobrir que eu sou de Jesus. Porque vocês podem imaginar se os meus colegas descobrissem que eu era de Jesus, como eles iam gozar e escarnecer de mim, mas Deus foi tão bom que me guardou e protegeu de tudo, até deles descobrirem que eu sou da igreja e sou de Jesus. Alguém aí devia ter dito, porque é muito mau quando as pessoas não descobrem quem nós somos. E por vezes não é preciso falar muito para que elas descubram. E se não conseguem descobrir, mal a história. Eu vou-te dizer, vou soltar aqui uma palavra tremenda, ouça, receba. E mesmo que você a rejeite, ela vai funcionar. Se no teu meio ambiente não descobriram que tu és de Jesus, esta semana vão descobrir. Esta semana vão descobrir. Esta semana vão te dizer, eu bem sabia que tu lá andavas e tu vais ter que dizer, é verdade, eu lá ando e o próximo és tu a andar com Jesus. O que é que eu posso fazer por Ele não é apenas aquilo que Ele pode fazer por mim. Alguém pode erguer as mãos e dizer assim comigo, Pai, usa-te de mim, serve-te da minha vida, no lugar onde eu estou.
na maior escuridão, que a minha pequena luz ilumina alguém e faça desse alguém filho do Pai. Aleluia, porque há tanto filho da mãe, mas glória a Deus, porque vão ser filhos do Pai. Quem é que está aqui que já foi filho da mãe? Diga eu. Eu nunca fui, mas há gente que foi aqui filho da mãe. Lembra-se? Filha da mãe, a irmã também. Não é verdade? A nossa mãe, a mãe de Deus, até Deus, coitadinho, tinha mãe. Até que um dia descobrimos que não há nenhuma mãe, mas há um grande Pai. E que agora somos filhos do Pai. Glória a Deus, aleluia. Bem, a palavra do Senhor diz, no verso do número 15, então lhes recomendou, tendo cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Repita comigo, avareza. Outra vez. O que é a avareza? A avareza é um espírito dominador que vem à vida da pessoa e ela abriga. E a avareza, ela traduz-se por um desejo profundo de adquirir bens materiais para seu proveito próprio. O que é a avareza? É isso. E a Bíblia diz que uma pessoa avarenta nunca se cansa. O avarento é como a carraça. A carraça chupa sangue, certo? E nunca se cansa, até arrebentar ela chupa. A avareza é como a morte. A morte nunca se cansa de matar gente, já reparou? Por isso eu vou dar aqui uma revelação aos irmãos. Se os irmãos querem um negócio próspero, monta uma funerária. Não esqueça. Nunca faltam mortes. Há sempre gente a morrer, certo? É a Bíblia que diz que a morte nunca se cansa, a sepultura nunca se farta. Assim o fogo também, não é? O fogo quando começa, aí vai. A avareza é assim, o camarada tem 100, fica feliz e pensa, mas posso ter 200. E quando tem 200 diz, bem, quando eu chegar a 300, chega a 300, mas eu com jeito consigo chegar a 500. E não para, até que se destrói por causa da avareza. Jesus disse, guardai-vos da avareza. Agora, uma coisa é a avareza, outra é a bênção da prosperidade. Ui, há gente que se arrepiou, até a espinha estalou, até rimou. A bênção da prosperidade é uma outra coisa. Bênção da prosperidade é favor de Deus, do Pai, é do Pai. É bênção do Pai, é bênção de Deus. Sabe o que é que faz? Vem à nossa vida, por crermos, por ativarmos princípios. Isso nos dá a graça da nossa vida ser aumentada, ser acrescentada para que a gente viva melhor, mas também para repartir com quem está à nossa volta, para abençoar quem precisa, quem necessita. Essa é a diferença entre a avareza e bênção de prosperidade. Deus não trabalha no espírito da avareza, mas Ele trabalha na bênção de prosperar para que se reparta, para que se abençoe. Estão cá? Glória a Deus. E depois Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Repita comigo a palavra possuir. Outra vez. A vida de um homem não consiste naquilo que ele possui, disse Jesus. Aquele homem, aquele tal que a gente falou, aquela criatura, de há pouco, o seu foco era possuir. Ele achava que possuindo, ele estava se movendo naquilo que é importante na vida. E Jesus diz, não! O que é importante na vida não é aquilo que possuis, logo o que é importante na vida é aquilo que constróis, principalmente a partir de dentro de ti próprio. É por isso que hoje eu quero dizer a você que, ainda que você não possua muita coisa, se eventualmente você é alguém que tem construído um caráter reto, uma personalidade justa, se você é alguém íntegro, de uma só palavra,
uma pessoa de moral, uma pessoa de temor ao Senhor. Quero aplaudir você. Você é uma grande pessoa. Você é alguém que toca o coração de Deus, porque a vida de um homem não consiste naquilo que ele possui, mas consiste naquilo que ele constrói a partir de dentro dele próprio. Entende-se? Receba isso no seu coração. E quer dizer mais, não se meça com os outros por causa daquilo que eles possuem. Porque há gente que infelizmente tem esta mentalidade de se comparar, avaliar com os outros. Pastor, porque eu não tenho os bens que aquela pessoa tem. Eu não tenho os imóveis, eu não tenho os móveis que aquela pessoa tem. É verdade, você não tem os bens móveis ou imóveis que aquela pessoa tem, mas você tem uma riqueza que se calhar aquela pessoa não tem. Primeiro, você tem Jesus como o Senhor da sua vida. Segundo, você tem uma cara lavada. Terceiro, você é uma pessoa íntegra, reta, justa, verdadeira, por aí fora. Portanto, não se compare com alguém que possui apenas, quando você tem dentro de si algo muito mais valioso. Você é alguém que tem compromisso com Deus, que teme a Deus, que serve Jesus, que é uma pessoa de caráter, que é uma pessoa como deve de ser. Isso tem grande valor para Deus. Pode não ter para os homens da cidade, mas para aquele que está sentado no trono tem grande valor. Por isso, valorize-se por aquilo que você é. Aleluia! Valorize-se por aquilo que você é. Aleluia! Estou quase a terminar. Tenho que terminar cedo. E então diz assim, Jesus vai contar uma parábola, uma história. E Jesus, não vou contar, ele vai contar a história de um homem que era muito rico, possuía muita coisa e fez um business e correu bem. Podia falar aqui alguma coisa, mas vou perder muito tempo, então não vou falar. E este homem, ele consegue multiplicar aquilo que tem através de um negócio correto. E depois dele recolher os lucros do negócio, ele diz assim, minha alma, olha quanto tens, olha que tens tanto, minha alma, agora goza, come, bebe, diverte-te, relaxa, aproveita a vida, tens muito e para muitos e longos anos. Deixa-me dizer uma coisa, a vida não está nas mãos do homem, a vida está nas mãos de Deus. O tempo da vida não pertence ao ser humano, o tempo da vida pertence ao Senhor. E vem uma voz que diz, louco, esta noite morres. E toda a tua construção, todo o teu império, tudo o que juntaste, fica para quem? Eu por anos ouvi pessoal pregar isto ao contrário. E diga a você, já não tenho paciência. É por isso que eu cada vez ouço menos pessoas, porque não tenho paciência para ouvir baboseiras. Peço desculpa. Quantas vezes ouvi gente dizer, está a ver, Deus é contra você fazer negócios, abandona os negócios, venha ser pobre. Aleluia. Deus é contra a riqueza, aleluia. Este aqui, como era rico, perdeu-se, aleluia. Mentira. A voz diz, o teu grande problema são prioridades. O que tu fizeste foi bem feito. És um tipo com uma incrível capacidade de fazer negócios e tu realmente fizeste um negócio muito bem feito, deu certo. Agora, há questões na tua vida que estão erradas, há prioridades que estão erradas na tua vida. Tudo aquilo que tu construíste, vais deixá-lo a quem? A voz diz, és um louco, sabes porquê? Porque tu não tens sucessor. Quem vai tomar posse daquilo que tu construíste? E aqui eu descobri uma verdade que, ouça, há coisas tão interessantes na Bíblia. Eu gosto às vezes de dar mergulhos na Bíblia e divertir-me com estas coisas. Você não? O sucesso de uma pessoa não está apenas naquilo que ela faz, mas está na capacidade que ela tem de se reproduzir em outras pessoas. É por isso que Eliseu foi um profeta fracassado. E a prova maior do seu fracasso é que a Bíblia diz que jogaram o corpo de um soldado que morreu na cova de Eliseu, e quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, diz que o morto ressuscitou. E nós achamos que foi um grande milagre, e aquela é a prova maior de que Eliseu foi um profeta mal sucedido.
Você diz, como é que pode ser mal sucedido se os ossos dele estavam cheios da unção? Essa é a prova que ele foi mal sucedido. Porque é suposto que quando uma pessoa morre, ela morra vazia, ossos secos, sem nada. Entende? Mas Eliseu não foi capaz de se reproduzir em alguém. Eliseu não foi capaz de transferir para outro aquilo que ele tinha na sua vida. Os irmãos entenderam? Já Elias não. Elias foi um homem bem sucedido, sabe porquê? Porque além daquilo que ele construiu, ele transferiu para Eliseu o que ele construiu. Ele reproduziu-se em Eliseu. Moisés reproduziu-se em Josué. Paulo reproduziu-se em Timóteo. Eliseu reproduziu-se em ninguém. O seu criado perdeu-se porque o seu criado mentiu a Naamã. E Eliseu, que não era fresco nem bom de aturar, arrancou a lepra do Naamã e a colocou no rio, e depois disse à lepra, agora sais do rio e vais-te pegar ao meu criado porque ele me enganou e me mentiu. E lá se foi o criado. O rei era um Zé Pamonha. Procurou Eliseu no leito da morte. Meu pai, meu pai, meu pai, meus inimigos vêm a caminho, meu pai, oh meu pai agora, meu pai. Eliseu disse, homem, anime-se, abra aqui a janela do quarto, atire setas contra a terra do seu inimigo. E o Pamonha atirou 3. Eliseu irritou-se e disse, até tu me decepcionaste. Devias ter atirado 7, 8, 9, 10 e irias erradicá-los, assim vais ganhar 3 vezes e depois vais levar nos queixos. E irritou-se tanto que morreu a seguir. E aquela unção que devia ter sido passada para outro, aquela unção morre com ele, fica nos ossos, não é suposto os ossos terem unção. Até porque a Bíblia nunca diz que Deus derrama o seu espírito sobre os ossos, diz, derramarei o meu espírito, carne, não ossos. A unção é sempre temporária. É por isso que a carne se desfaz. Você não consegue conservar carne, mas ossos você consegue conservar. A gente tem os ossos da prima lá em casa, da tia, do avô, pendurados lá na parede. Porque os ossos se conservam, a carne não, a carne apodrece. E a Bíblia diz, derramarei o meu espírito sobre a carne. Ou seja, quando a carne morre, a unção vai embora para procurar uma outra carne. Transferir-se para uma outra pessoa. E Jesus está a dizer, este homem foi louco porque ele nunca teve ninguém a quem pudesse partilhar, repartir, influenciar aquilo que ele tinha na sua vida. Ele não se reproduziu. Então, deixe-me dizer que eu vou terminar rapidamente. Ouça, este homem, ele não teve como prioridade algo importantíssimo que a gente vai chamar assim, paternidade. Repita lá comigo. Paternidade. Outra vez. Paternidade. Outra vez. Paternidade. Então eu quero dizer aqui hoje aos irmãos e às irmãs que há algo maravilhoso na vida que não é fácil de substituir. É termos pai. Repita assim com o pastor bem forte. Ter pai é bom. Não, eu quero contar aos irmãos aqui uma coisa interessante. Quero dizer aos irmãos aqui que um dos sonhos, dos desejos que Deus tinha era ser pai. E no dia que Deus se tornou pai, ele ficou tão animado e tão feliz. E sabe, o dia em que Deus se tornou pai foi o dia em que Jesus nasceu de Maria. Até aí Deus não era pai, era Deus. Mas quando Jesus se forma no ventre de Maria e depois nasce, Deus torna-se pai. Sempre sonhou ser pai, sempre desejou ser pai. Desde a eternidade que Deus desejava pelo dia em que se ia tornar pai. E deixe-me dizer algo, é apenas uma curiosidade. E Jesus
passou a existir a partir do momento em que é concebido em Maria, porque antes disso Jesus não existia. Eu sei que deixei um nó na cabeça dos irmãos. Jesus não existia antes, não. Jesus passou apenas a existir a partir do momento em que ele nasce de Maria, porque antes de estar em Maria, ele não era Jesus, ele era o Verbo, a palavra que habitava no seio do Pai, nas entranhas do Pai. Alguém me entende? Ele era o Verbo, a palavra que habitava dentro, nas entranhas do Pai, que não era Pai ainda, era Deus. Jesus é o nome do homem. Por isso é que o anjo disse, essa criança que vai sair das tuas entranhas, o nome dele tem que ser, o nome da criança tem que ser Jesus. Yeshua, que significa salvação, porque ele vai salvar o seu povo. Jesus é o homem. Cristo é a parte divina. Jesus é a parte humana. Por isso é que ele era chamado de Jesus, o Cristo. A mistura de Deus com a parte humana. Por isso é que Jesus morreu, mas o Cristo nunca morreu. Porque o Cristo é eterno. O Cristo é a palavra que vem desde a eternidade. Jesus é aquele que nasceu para ser o Filho, o homem que tem o corpo, que tem a carne, que tem o sangue imaculado, que foi levantado na cruz e que se derramou por nós para lavar os nossos pecados e nos reconciliar com o nosso Pai Celestial. Por isso hoje temos aqui o pão e o vinho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador. Aleluia! Alguém pode bem dizer o Filho aqui? Aleluia! Bendito seja! Bendito seja! O Pai ficou tão feliz Deus ficou tão feliz quando se tornou Pai. Fizeram uma festa lá no céu que você não imagina. Mandaram um anjo avisar os pastores, certo? Colocaram sinais nos céus, colocaram uma estrela para avisar, gente que estudava os astros. Foi uma alegria, houve música no ar. Porquê? Porque agora Deus era Pai. Deus agora tinha assumido paternidade. Ele passou a ter um filho que se chamava Jesus. Não é fantástico? E a partir daí você começa a ver a manifestação da paternidade, a paternidade em ação, a paternidade a manifestar-se. Você começa a ver como o pai tem os olhos sobre o seu filho. O pai tem os olhos sobre o seu filho. O pai está encantado, o pai está babado com o seu filho. Ele olha dos céus e vê o seu filho e se encanta com o seu filho. E sabe de algo? A partir de uma certa altura começou a ficar preocupado, porque um rei chamado Herodes fez um decreto. E disse: vamos matar todos os meninos. Todos os meninos têm que morrer 2 anos para baixo. Ouvi alguém dizer que Herodes era brasileiro. Esta semana aprovaram uma lei no Brasil que se você fizer um aborto até 3 meses não há crime. Agora cuidado, se você atropelar ou pisar um ovo de uma tartaruga vai preso. Cuidado, não se pode tocar no ovo da tartaruga. Mas um filho com 3 meses pode matar à vontade, que não há problema nenhum. Herodes fez a mesma coisa, fez uma lei. Aprovou a lei no Parlamento. 2 anos para baixo morre tudo. Mas o pai, diga o pai. Diga o pai. Não consigo ouvir, o pai. O pai tinha os olhos colocados sobre o seu filho. E pai que é pai, tem os olhos sobre os filhos. Pai que é pai, observa os filhos. Pai que é pai, cuida dos filhos. Pai que é pai, protege os filhos. Oh, amém, Jesus, misericórdia. Pai que é pai. E a Bíblia diz que o pai influenciou a mente de José. Implanta um sonho e diz: José, vai para o Egito e leva o menino, porque Herodes quer matá-lo. Porque o pai cuidava do seu filho. Ter pai é uma bênção muito grande, tá bom? Aleluia.
Ter pai, ter pai, ter pai. Só a palavra pai, ouça, pai. Alguém consegue dizer? Pai. O pai vivia empolgado com o seu filho. Então você sabe que um dia José e Maria foram ao templo e encontraram Jesus. Disseram: oh filho, tu te perdestes, amor. E diz ele: não, eu estou sempre achado. Perdidos andam vocês. O filho, tens 12 anos, que fazes aqui? Ele dizia: mas vocês não sabem que estou tratando dos negócios do meu pai? Eu imagino o pai dizendo aos anjos: meu filho está tratando dos meus negócios lá embaixo, com 12 anos, espetáculo. Aleluia, que orgulho ter um filho que trata dos seus negócios. Uau, aí irmãos estão com uma cara a olhar para mim. Fantástico. Aos 30 anos, quando Jesus se vai batizar, o pai ficou tão empolgado que a Bíblia dá a entender que ele colocou a sua voz na nossa dimensão natural. Enquanto Jesus se batizava, diz que ouviu-se assim um trovão. E o pessoal que estava ali a assistir ao batismo disse: mas isto é trovoada seca, porque não há chuva, não há nuvens. Mas estava ali um homem que tinha ouvidos que ouviam de outra forma, chamava-se João Batista. E diz que João Batista ouviu claramente e discerniu a voz, e a voz dizia: este é o meu filho amado, e ele me dá uma alegria profunda. Ah, meu Deus, aleluia. Você já viu a alegria, o empolgamento do pai com o seu filho? Há um dia que o filho diz a Pedro, Tiago e João, os três: vamos ao Monte Tabor. E subiram o monte, chegaram ao cimo do monte. E diz que de repente, quando olham para Jesus, ele está transfigurado. Conhecem a história? Diz que o rosto emana luz. Diz que as vestes estão brancas, brancas, brancas. E de repente, Pedro, Tiago e João começam a ver dois personagens espirituais, Moisés e Elias, que vêm e conversam com Jesus. E você sabe que Moisés e Elias são as duas personagens que caracterizam o Velho Testamento. Moisés é a lei, Elias, os profetas. E a lei e os profetas estão convergindo em Cristo, conversando com Cristo. E Pedro está vendo aquilo, Tiago, João também. E Pedro, que é aquele que sempre fala, diz: oh Jesus, vamos fazer 3 cabanas. Festa das cabanas, dos tabernáculos, lembra-se? Vamos fazer 3 cabanas e ficar aqui. Eu, o Tiago e o João, nós não precisamos de cabana, a gente dorme no relento. Mas uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E Jesus estava glorificado, brilhava. Era uma luz incrível. E quando eles falam das cabanas e ficar ali para sempre, o Moisés e o Elias rasparam-se, foram-se embora. E ficou só Jesus. Quer que eu lhe conte porquê? Não vale a pena. Não quer? Então não conto. Quer? Porque ficar ali com Moisés e o Elias era ficar ali com a lei e os profetas. Mas a lei e os profetas anunciavam a respeito de Jesus e da sua graça salvadora. Por isso assim que eles disseram: ficaremos aqui com Moisés e com Elias. Deus diz a eles: raspem-se. Porque esse não é o meu propósito. O tempo do Moisés e do Elias vai se encerrar no meu filho Jesus. Porque tanto Moisés como Elias, a lei e os profetas falaram a respeito dele. E ele já veio, já chegou. A graça salvadora está nele. E diz que vem uma voz ali que diz assim: este é o meu filho amado. Outra vez, tenho nele prazer. E a voz depois diz: ouvi a ele, escutai ele. Ouvi aquilo que ele tem para dizer. Não se foquem agora nem no Moisés, nem no Elias. Foquem-se no meu filho Jesus. E daqui a gente levanta uma palavra que é Jesus mais alto e Jesus no centro. Eu repito: Jesus mais alto e Jesus no centro. Jesus mais alto e Jesus no centro. Outra vez: Jesus mais alto e Jesus no centro. Amém, igreja? Então, você consegue ver a paternidade de Deus na pessoa de Jesus. E paternidade é alguma coisa tão
tão maravilhosa, tão bendita, ter pai. Ter pai. E para terminar, só quero dizer uma coisa aos irmãos aqui hoje, é que hoje nós que estamos aqui e que temos Jesus em nosso coração, nós que pela fé o recebemos, sabe de algo? O mesmo pai que Jesus tem é o mesmo pai que nós agora temos. O mesmo pai. O mesmo pai. Alguém diga assim comigo: eu tenho pai. O pai de Jesus é o meu pai. Você sabe de algo interessante? Já reparou como Jesus nunca falava em Deus? Mas já reparou como Jesus sempre falava no seu pai? Quando você lê os evangelhos, você descobre que Jesus nunca falava Deus, falava pai, 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 pai. Os judeus falavam Deus, 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 Deus. Ele falava pai, 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 pai. Até que um dia ficaram irritados com Jesus, queriam matá-lo porque perceberam que Jesus estava a dizer que o Deus deles era pai dele. E quando eles perceberam que ele estava querendo dizer que o Deus deles, o Deus do Abraão, do Isaac, de Jacó, Elohim, era o pai dele, eles disseram: ai, 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 vamos matá-lo. Porque se o nosso Deus é o pai dele, então ele é filho do nosso Deus. Logo, se ele é filho do nosso Deus, que ele diz que é pai dele, então ele também é Deus com o pai dele. Porque filho de Deus é Deus. E pensaram: vamos matá-lo, blasfémia, blasfémia. Mas era verdade. E a coisa mais estranha aqui hoje é que desde o dia em que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o pai de Jesus tornou-se o nosso pai. Ele é o nosso Abba Pai. Oh, aleluia. E ele sempre falava pai, 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 pai. Por isso é que o Senhor Jesus, quando apareceu a Maria Madalena, anote bem, Jesus diz a ela: não me toques, não me detenhas, não me agarres. Não me toques, ainda não subi. Não subi a quem? Ele diz: a meu pai. E depois, pela primeira vez, ele diz uma coisa que ficou registada e que é importante. Ele diz: a meu pai e vosso pai. Antes dele ressuscitar, o pai era só dele. Mas depois dele ressuscitar, o pai dele passou a ser o nosso pai também. Não, meu pai e vosso pai. Sabe o que é que significa pai? Pai significa fonte. Abba Pai, fonte. Lugar de inspiração. Lugar de gestação. Fonte é o que significa pai. E Jesus, antes de ir embora, disse: não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Ele nos arranjou um pai, nos proporcionou um pai. E hoje aqui eu quero dizer a você que é alguém, quem sabe, é carente de pai. Eu quero dizer: você tem um pai que vive e um pai que está presente na sua vida, um pai que não se esquece de si, um pai que te ama, um pai maravilhoso. Esse pai está no céu e está dentro do teu coração, habita dentro de ti. É o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o teu pai também. Aleluia. Deixa-me dizer, para terminar, uma das maiores carências que as pessoas têm é a carência de pais. E o maior problema da sociedade é a falta de pais. A razão por que o mundo tem muitos problemas sociais é porque faltam pais na sociedade. Quando uma sociedade tem pais que são realmente pais, a sociedade fica muito melhor. A maior parte dos problemas das pessoas surgem da falta de pais. Montes de problemas emocionais, psicológicos, sentimentais, vêm da falta de pais, porque há gente que tem progenitor, mas não tem pai. Sabe quem foi a pessoa que dormiu com a mãe e passou a semente para a mãe gerou 9 meses e saiu da barriga da mãe, aquele é o pai. Não, aquele é o progenitor. Pai é outra coisa. É a falta de pais que gera tantos problemas nas pessoas, a carência de pai, a carência de paternidade. E sabe o que eu descobri?
que não há idade para se sentir falta de pai. Ontem fiquei chocado. Comecei a falar de pais, de repente comecei a ver gente nova e gente já com muita idade a chorar por causa de se falar de pais. Eu pensei, meu Deus, como é que é possível? Eu pensava que uma pessoa casava e esquecia a coisa do pai. E depois tinha filhos e aquela coisa de não ter tido pai ficava para trás, e eu descobri que não, há gente que tem 70 anos e ainda chora quando ouve falar de pai, porque não teve pai. Não teve pai que abraçasse, que protegesse, que cuidasse, que sentasse no colo, que encorajasse, que animasse, que desse instrução, que repreendesse. Entende? Não teve. Não teve ninguém a quem chamar de pai, que era uma referência, um modelo, alguém que estava presente. Não teve. Não tem. É impressionante como a carência de paternidade afeta tanto a vida das pessoas. Há gente com feridas na sua alma porque não teve pai, porque não teve um pai. E a falta de pai magoa profundamente. Talvez por isso Deus quis tanto se tornar pai, para que, se tornando pai através de Jesus, a gente pudesse também ter um pai e não ser mais órfãos, e ter alguém em quem a gente confiar, exemplo, referência, alguém que nos abraça, que nos ensina, que nos toca, que nos cura, que nos sara, que nos abençoa. Talvez por isso. Sabe o que é que diz Malaquias? Capítulo 4. Diz que quando pais são pais e filhos ganham pais, a terra descansa. A terra tem paz. A terra não é ferida com maldição quando os pais são pais dos filhos. E ser um pai não é ser um progenitor, não. Ser um pai é alguém presente. Um pai é alguém presente. O pai é alguém que é referência. O pai é alguém que é modelo. O pai é alguém que instrui, que exorta, que abraça, que cuida, que beija, que se preocupa, que protege, que intervém na vida dos filhos. Porque há pais que dizem assim: na vida dos meus filhos, quero saber. Eu não digo nada porque eles não gostam. Eu pergunto: estás aonde? Eles não querem saber, eles não gostam, eles ficam chateados da gente se intrometer na vida deles. Não é verdade. Todo filho ama que o pai se intrometa. Quando você telefona e diz: estás onde? Aquela cara emburrada e aquela voz mal disposta. Não, estou aqui. E você diz: está a ver? Ouça, é tudo o que eles querem, é que você se preocupe. E quando eles manifestam que não gostam da sua intromissão, lá no fundo, lá dentro, eles estão pensando assim: uau, o velhote ligou. É sinal que ele me ama, ele gosta de mim. É bom quando ele manda mensagem a controlar. Isto é sinal que ele se preocupa comigo. Porque há gente que nunca teve um pai que lhe chateasse a cabeça. Há gente que nunca teve um pai a ligar. Como é que é? Você está aqui? Não teve. E como não teve, tem essa carência. Filhos gostam. Eles fingem que não gostam, mas eles gostam. Sabe-lhes bem. Um pai que se preocupa. Um pai que está lá, presente na vida deles. Pais é uma bênção muito grande. Pais é uma bênção muito grande. Pais que são pais. Pais que são pais. Pais que são pais. A gente nunca teve um pai. Não sabe o que é chamar de pai. Alguém me disse outro dia, não vou dizer quando, porque senão é melhor não dizer. Alguém me disse: eu sou filha de um pai que não sei muito bem quem é. Eu sou filha de um pai que não sei muito bem quem é. É um tipo que me fez na barriga da minha mãe. E um dia disseram-me que era aquele que ali ia passar a rua abaixo. Ei, Jesus Cristo, misericórdia. Impressionante, isso é uma coisa que custa muito. Em nome do Senhor Jesus, bendizemos todos os pais aqui. Toda a pessoa aqui, todo o homem aqui que é pai, nós abençoamos e dizemos que você vai ser um grande pai. E muitos ainda vão a tempo de serem grandes pais e abençoarem os seus filhos e os ajudarem a acertar o alvo na vida. Uau! E sabe algo interessante? Por vezes fora de horas Deus dá-nos pais. Por vezes fora de tempo Deus dá-nos pais. Porque muitas vezes um pai não é aquele que nos fez. Muitas vezes um pai é alguém que não nos é nada na carne e no sangue. Muitas vezes um pai é alguém que não nos é nada na carne e no sangue. Muitas vezes um pai é alguém que entra na nossa vida
trazido pela mão do Pai dos Pais. E entra na nossa vida com experiência de vida, com testemunho, com exemplo, com referência. E tem a capacidade de nos abraçar e cuidar de nós. De nos exortar, de nos focar naquilo que é prioritário. De nos sacudir, abalar e nos fazer ver como é que a gente tem que viver. E nos ajudar a curar feridas e a superar as nossas dificuldades. Eu vou-lhe até dizer mais, por vezes, Deus pode nos trazer à nossa vida um pai que é mais novo do que nós. Pode nos trazer um pai que é mais novo do que nós. Por vezes Deus pode nos trazer um pai que tem idade para ser nosso filho. Alguém que entra na sua vida pela mão do Altíssimo, a quem tu chamas de pai, porque é teu modelo, tua referência, tua inspiração. É onde está um colo que te abraça, que te compreende, que te inspira, que te exorta, que se preocupa contigo, que te liga e diz: estás aonde? Para casa já. Isto sabe bem, meu Deus, nunca tive alguém que me puxasse as orelhas e agora tenho, alguém que me puxa as orelhas, alguém que se preocupa comigo. Pai, aleluia. É melhor calar-me, porque a cara dos irmãos, daqui a pouco os lenços de papel não vão chegar. É doloroso quando se ouve falar de um pai e a gente não teve um. E também dói quando nós tivemos um que já não temos, já se foi embora. Também custa. Os pais deviam ser eternos. Os bons pais, os pais que são realmente pais, deviam ser para sempre. Se eu fosse Deus, fazia uma lei. Pai que é pai não pode morrer. Mas até os pais morrem, até os pais vão embora. E é por isso que Jesus se fez pai. Perdão, assim ele também é pai, porque é pai da eternidade, mas é uma outra história, não vamos por aí. É por isso que Deus se fez pai em Jesus, para que aquele que crê em Jesus possa ter como pai o Pai de Jesus. E aqui umas cabeças pensantes começaram a pensar assim: então, mas espera lá, se o Pai de Jesus é o meu pai, isso quer dizer que eu e Jesus somos irmãos. Ah, que descoberta que você fez. Exatamente. Somos irmãos. E vou-lhe dizer, Jesus é um irmão tão fantástico que ele reparte a herança com todos os outros irmãos em partes iguais. Porque a Bíblia diz: somos herdeiros do Pai, de Deus o Pai, e co-herdeiros com Jesus o Cristo. Ok. Ó Tiago, toca uma música triste. Que as lágrimas estão. Como é aquela na sexta-feira? Não, vou terminar. Eu quero dizer uma coisa aqui agora importantíssima. Se há pessoas aqui que tiveram pais que foram tudo menos pais, se você teve um pai ausente, um pai abusador, um pai mentiroso, um pai falso, um pai corrupto, se você teve um pai que nunca perdeu 5 minutos contigo, se você teve um pai cujas lembranças que você tem dele são as piores, vou-te dar um castigo hoje. Vou-te dar um castigo. Tenha coragem hoje de te lembrares desse pai ausente, esse pai corrupto, esse pai que mentia, esse pai que agredia a tua mãe, esse pai que te trazia a dor e a tristeza para dentro do lar. Se tiveste, e tenha coragem de o perdoares. Tenha coragem de o perdoares. Alguns dizem: pastor, ias tão bem, acabaste mal. Eu estava a gostar tanto da palavra, estava a sentir-me tão
Agora, não. Agora estou a acabar bem. Perdoa-o. Se ele é vivo, abençoa-o, bendize-o. Se ele já morreu, perdoa-o. Alguém vai dizer, se ele está morto, do que é que serve perdoá-lo? A ele não serve de nada. Mas serve a ti. Serve à tua alma. Serve ao teu coração. Dizeres, perdoa meu pai, o pai de carne, aquele que me gerou. Perdoa toda a dor que me causou, todo o mal que me fez. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo. Se ele é vivo, eu bendigo ele. Eu abençoo ele em nome de Jesus. E quando você faz isso, você está a trazer um óleo sarador para dentro de si. Sabe para quê? Para poder olhar para cima e ver o novo pai que Jesus lhe arranjou para si. Deus, o Pai. E poder desfrutar da bênção deste Pai em todos os momentos do seu viver. Mas enquanto não perdoar o Pai, que não foi Pai, você não consegue desfrutar da bênção do novo Pai que Jesus trouxe até a sua vida. E é tão bom quando nós vivemos em comunhão com o Pai, em intimidade com o Pai. Alguém me entende? A partir desta tarde, há pessoas aqui nesta casa que vão ler os Evangelhos e vão ficar tocados profundamente. Quer ver o que é que vai tocar você? Você vai ler algo assim: eu e o Pai somos um. Imaginas? Por vezes nós lemos as coisas sem unção, e quando lemos sem unção são palavras, mas quando lemos com unção, as palavras ganham uma vida dentro de nós. Eu e o Pai somos um. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E não sabeis que as coisas que faço e digo não as faço por mim próprio, nem as digo por mim mesmo, mas é porque o Pai que está em mim me inspira a dizê-las e a fazê-las. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Oh, meu Deus, que coisa linda. Jesus e o Pai. Eu quero dizer a você aqui hoje que eu tenho pai. Eu não sou órfão. A orfandade é algo triste, sabe? A orfandade. E a pior orfandade, sabe qual é? A pior orfandade é quando você não tem o Pai de Jesus como seu Pai. Bem, está assim tanto calor? Também digo a vocês uma coisa: havia alguns no tempo de Jesus que tinham um pai, mas era um desgraçado de um pai que eu não recomendo a ninguém. Lembram-se? Sabem quem é? O que é que vocês andam a ler em casa? Jesus disse: vocês têm por pai ao diabo. Vocês falam de Deus e querem me matar? Vosso pai é o diabo. Ele é o vosso modelo. O diabo é a vossa referência, é o vosso inspirador, é o vosso pai. Ter o diabo por pai é terrível. Ser órfão é muito mau. Mas agora, por causa de Jesus, alguém aqui é de Jesus? Não, alguém é de Jesus. Alguém rendeu a vida a Jesus. Alguém fez de Jesus o Salvador da sua alma. O Pai dele é o teu Pai. Deixa-me perguntar aqui honestamente, responda-me sinceramente: quantos aqui já tiveram encontros com o Pai? Você vai me dizer: estás a falar do quê, pastor? Aqueles momentos que a carga é muito pesada.
A dor é muito profunda na alma. As suas forças esgotam-se. Falta-lhe ânimo, falta-lhe. Alguns dizem assim: "Ó pastor, como é que você sabe que a gente sente essas coisas?" Olha, não sei. Li no Correio da Manhã hoje. Sabe porquê? Passamos todos pelas mesmas experiências. Sentimos todas as mesmas coisas. E sabe aqueles momentos em que você fica sozinho e senta-se em um lugar sozinho e você convida o seu pai e diz: "Pai, papá, paizinho, Abba, meu Abba, meu Abba, meu Abba, vem aqui hoje, que hoje é um daqueles dias que eu preciso mesmo daquele abracinho, daquele conforto, daquela palavra." E ao fim de meia hora estás ali, porque ele leva tempo a chegar. Não é rápido, pois não? Você fica ali, canta-lhe uma canção, e ao fim de um tempinho, não sei como explicar, aqui dentro algo se começa a mover. E os olhos dão um sinal que as lágrimas começam a cair pela face. E parece que uma voz que tu não ouves, mas que fala dentro de ti, começa a dizer: "Filho, meu filho, estou aqui, sempre estive. Nunca te abandonei. Ser forte, ser corajoso. A caminhada não é fácil, mas nunca te vou faltar. Muitas são as aflições dos meus filhos, mas eu os livrarei." O meu primeiro filho, o Jesus, também passou muito, mas venceu. E tu também. Já teve esses momentos? Já teve esses momentos? Diga-me alguma coisa. Já teve esses momentos? É tão bom ter pai. É tão bom ter pai. É tão bom a gente perceber que ali não está apenas um Deus, está o nosso Pai Celestial. Esta tarde, e a unção da paternidade cobrir este lugar. Que cada um se sinta ancorado e abraçado pelo Pai do céu. E que nunca mais você consiga dizer: "Não tenho pai." Que a partir de hoje você tenha que dizer: "Já tenho pai." Quem é o seu pai? É o Pai de Jesus. O Pai de Jesus é o meu pai. E eu e o meu pai somos um. Alguns dizem: "Não chega tanto." Porquê? Eu estou nele, ele está em mim, tu estás nele, ele está em ti. Somos um com ele. A nossa união, a nossa ligação nos faz ser um no Espírito. Não sei quantos irmãos aqui estão abençoados. Eu estou muito abençoado por causa desta palavra. Vou lhe dizer uma coisa: muita gente pode me abandonar. Ao longo de 25 anos, muita gente me abandonou, muita gente se ligou a mim, muita gente me deixou, muita gente voltou. Já passei por tanta coisa que você não imagina. Há uma pessoa que nunca me abandonou. Houve dias em que gente me abandonou e orou para que tudo na minha vida desse errado e me afundasse. Houve gente que me abandonou e deixou em cima da minha secretária profecias da Bíblia de fracasso, de morte, para eu ler. Era aquilo que me ia acontecer. Houve momentos que gente que me abandonou subiam as montanhas aqui à volta e oravam no cimo das montanhas e me amaldiçoavam a mim e à minha casa. Você diz: "Como é que sabe?" Porque alguns me procuraram depois, mandaram-me chamar ao hospital, procuraram-me em certos lugares para dizer: "Por favor, me perdoe e ore por mim, porque tudo na minha vida está a desmoronar." Porque sim, eu estive lá. Eu fui um dos que subi ao monte e o praguejei, amaldiçoei a sua casa,
amaldiçoou o seu primogênito quando estava no ventre da sua esposa. Eu fui um dos que fiz isso. Enfim, eu fui um daqueles que organizou um assalto contra si. Lembra-se quando um dia vieram uns homens e tentaram assaltá-lo e rodearam o seu carro? Lembra? Eu também fazia parte. Mas você é pastor, é? Mas você pregava, é? E como você foi capaz de fazer isso? Porque quando nós ficamos cegos, fazemos loucuras. E eu quero dizer a você aqui hoje, de cima deste altar, há uma pessoa que ao longo destes 25 anos nunca me deixou, nunca me abandonou, nunca. Essa pessoa já me viu chorar, essa pessoa já me viu gemer, essa pessoa já ouviu os meus lamentos, ouviu as minhas dores. Essa pessoa, muitas vezes em silêncio, escutou as angústias da minha alma. Nunca me abandonou, nunca me deixou. Esteve sempre, às vezes calado, às vezes em silêncio. E por vezes nós dizemos: tu não dizes nada, não fala, mas a gente percebe que está presente. Sabe quem é essa pessoa? É o Pai do Senhor Jesus. Se tornou meu Pai. É meu Abba, é meu Pai. E digo-lhe a você aqui hoje: aquele que é meu Pai é seu Pai. Assim como eu, Ele já viu as tuas lágrimas, já escutou os teus gemidos, já ouviu as tuas reclamações, os teus desalentos. Estou certo? E por vezes calado, em silêncio, sem dizer nada. Estou certo? Mas nunca te abandonou e sempre tem estado contigo. E vou-te dizer: estás aqui assim de pé, aqui assim, porque o teu Pai te tem sustentado, teu Abba tem cuidado de ti. Lembras-te quando quiseram matar o Herodes? Lembras-te do Herodes quando quis acabar contigo? Lembras-te? O Herodes? Lembras-te do Herodes? Ah, bandido do Herodes, quis acabar contigo. Lembras-te? Teu Pai providenciou um meio. Fazes uma viagem ao Egito e te esconderes dele. Por isso estás aí hoje. Meu Pai. E hoje tenho todo o orgulho em dizer: meu Pai. Meu Pai. E encho a minha boca para dizer: meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Sou só eu. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Quantos mais podem dizer? Quantos mais? Quantos irmãos podem erguer as mãos e dizer: meu Pai, 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 meu Pai? Diga.